O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no texto que é o da nossa meditação ao longo desses domingos à noite, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas. E nós leremos hoje o capítulo 10, um texto bem conhecido nosso, que é o texto da parábola do samaritano. E o tema da nossa mensagem, o título que demos à mensagem é Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o 37. Lucas 10, de 25 a 37, nós leremos esse texto, que é aí na tradução intitulado Bom Samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Quem é o meu próximo? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos ainda em adoração. Estamos prostrados, ó Deus, e nessa atitude de adoração nós queremos contemplar a glória do Senhor na face do Teu Filho bendito, através das Escrituras. Ó Senhor, que o Teu Espírito tome cativa a nossa mente, a obediência de Cristo. Que o Teu Espírito, nesta noite, por meio da Tua palavra, venha a anular sofismas, raciocínios falsos, falazes, tirar de nós ideias errôneas e anular também toda a altivez, todo orgulho que se levanta contra o Teu conhecimento, vencendo toda a resistência do nosso coração. Que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento para compreendermos o sentido desta parábola e aplicá-la à nossa vida, à nossa condição, a cada um segundo a Tua vontade, segundo a sua condição espiritual. Nós te pedimos, ó Deus, encarecidamente, fala conosco,
Ó Deus, desafia-nos, corrige-nos, repreende-nos, consola-nos, fortalece-nos, edifica-nos, para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Meus irmãos, conforme observa Kenneth Bailey, um dos melhores comentaristas das parábolas de Lucas, e como eu pretendo também demonstrar nessa exposição, essa parábola é mais do que uma exortação ética para alcançar as pessoas necessitadas. É muito comum vermos pessoas exporem essa parábola para falar sobre a natureza do verdadeiro amor, e de fato ela fala. Porém, nós não podemos nos desvencilhar, não podemos descartar o contexto do qual essa parábola faz parte. Ela é, por assim dizer, o centro, ou talvez o clímax, de uma conversa, de um debate teológico entre Jesus e o mestre da lei, o intérprete da lei. E tudo aquilo que é falado nesse debate é necessário para nós compreendermos o sentido mais amplo e mais profundo dessa parábola. A conhecida parábola do bom samaritano, conhecida de todos nós, está, portanto, inserida nesse debate teológico entre Jesus e o mestre da lei. E o primeiro assunto, o assunto que introduz é acerca da vida eterna. Como mestre por excelência, o que é interessante nessa parábola é que Jesus usa o que nós conhecemos como método socrático de ensino, método de perguntas e respostas. Na pergunta, o mestre procura desafiar o discípulo e expor a sua própria, para que o discípulo exponha, talvez até sem querer, a sua própria ignorância, a fim de que o mestre possa corrigi-lo. E esse debate ele ocorre em duas rodadas. Lucas é um exímio escritor, além de inspirado por Deus, o seu livro foi muito bem escrito. E esse debate ele ocorre em duas rodadas. É um debate mesmo teológico aqui, típico do primeiro século entre rabinos. E cada rodada tem duas perguntas e duas respostas. Uma pergunta do mestre da lei, uma de Jesus, a resposta do mestre da lei e a resposta de Jesus. Veja, o mestre da lei faz a pergunta, e ao invés de respondê-la, Jesus faz outra pergunta. Então, diante da resposta do mestre da lei, Jesus conclui dando sua resposta à pergunta inicial. E em cada rodada, a motivação do mestre da lei é revelada pelo evangelista. Primeiro, diz aqui, como diz o verso 25, ele quer testar a Jesus, ou tentar a Jesus, pôr Jesus à prova, para ver se Jesus caía em algum erro teológico que ele pudesse depois, do qual ele pudesse acusar Jesus. Então, nesse primeiro momento, ele tenta provar a Jesus. No segundo momento, ele quer se justificar, como diz o verso 29. Então, o verso 25 diz que ele levanta a primeira pergunta com o objetivo de pôr Jesus à prova. No segundo momento, na segunda rodada, no verso 29, o objetivo dele agora é se justificar. Ocorreu um movimento aqui no coração desse mestre da lei. Então, numa linguagem popular, nós diríamos que nos dois rounds do debate, o mestre da lei toma uma invertida de Jesus. Essa é uma palavra hoje da moda. Mas o objetivo de Jesus não é só dar uma investida, né? Talvez, se a gente estivesse assistindo ao debate num podcast, por causa do nosso coração insensato e orgulhoso, a gente talvez colocaria esse título, né? Mestre da lei tenta pegar Jesus e toma uma invertida, né? Mestre da lei é esmagado por Jesus, ou destruído por Jesus. Mas não é esse o objetivo do Senhor. O seu objetivo é ensinar ao mestre da lei e aos seus ouvintes. Mas, para isso, ele toma uma invertida de Jesus. O propósito dele é muito mais do que ganhar debate. Ele quer trazer ensino. Veja, a questão teológica levantada pelo mestre da lei é sobre a vida eterna. E este é um ponto importante que nós esquecemos frequentemente quando lemos a parábola do bom samaritano. A grande questão teológica que inicia o debate é: que farei para herdar a vida eterna? Essa é a questão inicial e a questão que está no centro do debate para o mestre.
mas Lucas nos informa que o seu objetivo, como eu já falei, é pôr Jesus à prova. E a palavra aqui usada é a mesma de 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, onde Paulo, usando o exemplo de Israel no passado, nos exorta: e não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Ele não sabe que ele está tentando a Deus, porque Jesus é Deus. E o verbo usado aponta a ousadia da investida, a ideia de que ele investe pesadamente para apanhar o Senhor Jesus em um debate teológico. A parábola propriamente dita, ela faz parte da terceira pergunta do debate, que é a segunda de Jesus. Então nós vamos olhar todo o debate para nós entendermos a parábola do samaritano e tudo aquilo que esse debate quer nos ensinar. E nós vamos então, nesse ponto, com essa pergunta, quem é o meu próximo, que é a segunda pergunta do mestre da lei e que serve para nós apenas como um chamariz para o texto, porque ela também é o foco dessa questão da vida eterna, está ligada à questão da vida eterna de alguma maneira, como nós veremos. Eu quero seguir o texto dentro da sua estrutura natural, e eu vou exatamente trabalhar cada pergunta e cada resposta. Então nós vamos dividir a nossa exposição em dois grandes blocos. Então, o primeiro bloco é a primeira rodada do debate. Então esse é o primeiro bloco da nossa exposição. A primeira rodada do debate, que podemos resumir na pergunta: que fazer para herdar a vida eterna? Esse é o assunto da primeira rodada do debate e é o assunto do texto, e é o assunto da mensagem. E aqui talvez você possa imaginar, será que você pode dizer com certeza que herdou a vida eterna? Você pode dizer com certeza que você está salvo? Esta é uma questão que você tem que trazer à sua mente, ao seu coração, enquanto nós examinamos. Pode ser que você ache que sim, ou ache que não, mas pode ser mais importante do que isso, que talvez a base sobre a qual você responderá sim ou não se você tem a vida eterna, seja uma base falsa. E este era o caso do escriba. Então, na primeira rodada do debate, o que fazer para herdar a vida eterna? Eu vou dividir em pergunta número 1, pergunta número 2, resposta número 1, resposta número 2, e assim por diante. Eu vou enumerar as perguntas no todo. Então, quando eu falar pergunta número 3, é a segunda, na verdade, do escriba. E pergunta número 4 é a segunda de Jesus, certo? Eu vou enumerar as perguntas conforme a sua ordem. Então, vamos na primeira rodada, ao primeiro subponto. Pergunta número 1. Que farei para herdar a vida eterna? Você já parou para pensar sobre isso? Você tem a certeza da vida eterna? Essa é uma pergunta muito importante. E embora o jurista tenha se levantado para pôr Jesus à prova, ele não estava tão preocupado com isso. Na verdade, ele tinha certeza de que tinha vida eterna. Só que a certeza desse escriba tinha uma base falsa, e talvez você também aqui nessa noite tenha uma base falsa. Não, eu acho, talvez você não tenha certeza, mas eu acho que eu estou salvo, porque eu sei que eu sou pecador, mas Deus vai ter um lugar para mim, porque eu não sou tão pecador assim, né? Eu nunca matei, nunca roubei. Sim, você já matou e já roubou. Mas isso é papo para uma outra conversa. Quando Jesus aplica o matar e o roubar, ele aplica de um modo muito mais amplo do que nós imaginamos. Mas isso é assunto para outra conversa. Se Deus quiser, no próximo domingo, pela manhã, nós começaremos uma série de exposições em Êxodo. E não sei quando, se o Senhor Deus permitir, chegaremos aos 10 mandamentos, onde a gente vai ficar um bom tempo. Mas a gente vai expor, se Deus quiser, o livro de Êxodo. Mas o ponto é que um jurista se levanta, veja, levantou-se, e esse levantar-se é um sinal de respeito. Ele também chama Jesus de mestre. Ele é cortês, ele é educado, mas a sua cortesia esconde um coração malicioso. Ele quer tentar Jesus. Dele pode-se dizer, meus irmãos, o que disse Davi de um falso amigo no Salmo 55, 21. A sua boca era
mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Porém, essa pergunta, veja, ela é equivocada desde o início. Ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Bem, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: como alguém precisa fazer algo para herdar alguma coisa? Então, primeira coisa que talvez você deva anotar é uma pergunta equivocada. Por que é uma pergunta equivocada? Porque herança não é fruto de um esforço pessoal. E aqui nós já começamos a lidar com o tema da salvação, das obras e da graça. Porque herança é algo, é um tesouro, é uma dádiva recebida pelo esforço de outro, que passa para nós por laços consanguíneos, por uma relação nem sempre consanguínea, mas também pessoal, sentimental. Alguém pode deixar a herança para uma pessoa que não é seu parente. De qualquer maneira, a herança é algo que eu não fiz nada para receber. Eu só recebo em função da relação que eu tenho com aquele que me dá a herança. Então a pergunta dele, teologicamente, está errada. E está errada porque a teologia dele é errada. As Escrituras apontavam, meus irmãos, o reino de Deus como uma herança concedida gratuitamente ao seu povo. A ideia de herança era fundamental desde a aliança abrâmica, da aliança com Abraão. Os rabinos, porém, ensinavam que para herdar a vida eterna era preciso fazer alguma coisa, era preciso obedecer à lei, inclusive a lei cerimonial, era preciso se circuncidar, guardar o sábado. E certamente esse homem tem na mente, eu tenho observado todas essas coisas. Os judeus, os fariseus da época de Jesus, eles ignoravam que, embora guardar a lei de Deus seja uma característica substancial dos herdeiros da promessa de salvação, essa característica era uma dádiva do Espírito Santo. O próprio Velho Testamento, para citar apenas um exemplo, nós não vamos ler, mas Jeremias 31, de 31 a 34, é uma profecia sobre a nova aliança. E o que está lá, eis que aí vem dias que eu firmarei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, não segundo a aliança que fiz com seus pais, porque eles transgrediram a minha aliança. Em que consiste essa aliança? Na sua mente escreverei as minhas leis, no seu coração eu imprimirei as minhas leis. Deus diz, eu vou colocar a minha lei. De fato, o cumprimento da lei é uma marca de alguém que tem vida eterna, mas não é a causa dela, é na verdade sua consequência e sua evidência, e mesmo assim de maneira substancial. Em Ezequiel 36 também, de 25 a 27, o Senhor Deus diz, eu aspergirei água pura sobre vós, eu lhes darei o meu espírito e farei que andeis nos meus caminhos, eu colocarei a minha lei por meio do meu espírito, para citar apenas duas passagens. Portanto, a vida eterna, sim, consistia numa prática da lei, mas ela não era adquirida pela prática da lei, era uma dádiva do Espírito de Deus. Portanto, o mestre da lei, ele espera de Jesus a essa pergunta, que farei para herdar a vida eterna, uma lista de deveres e proibições, a partir da qual ele poderia discutir com o Senhor o que seria ou não considerado importante. Ele queria que Jesus colocasse uma lista e ele pudesse, isso daqui, mestre, isso aqui não é tão importante. O senhor esqueceu aquilo ali, porque normalmente a visão legalista da vida, e muitos cristãos têm uma visão legalista, é uma lista do que você faz e do que você não faz. E isto é legalismo, a ênfase na lei como uma forma meritória de conquistar a salvação, como meio de se justificar a si mesmo pela sua própria força moral. Então o mestre da lei, nessa pergunta, que farei para herdar a vida eterna, ele quer que Jesus levante uma lista e ele quer discutir ponto por ponto dessa lista e dizer o que é importante. Mas Jesus o surpreende. E como Jesus o surpreende? Com uma pergunta. E aí vem a pergunta número 2, que é a pergunta de Jesus. Como é que Jesus responde? Jesus diz, o que está escrito na lei? Como interpretas? É uma dupla pergunta.
O que está escrito na lei? Esse mestre agora é forçado a resumir toda a lei. Ele precisa resumir a lei de um modo correto. Ele não pode cometer erros, afinal, ele chamou Jesus para um debate, ele desafiou, e Jesus é que tem que ser humilhado. Mas esse homem, ele é bom, ele é um grande teólogo. O Senhor Jesus diz, o que está escrito e como tu lês, no original é assim. E veja, mas interpretar era a especialidade daquele homem. Ele era mais do que um escriba. Esse termo traduzido por mestre da lei é um só no grego. E poderia ser traduzido por um jurista, ou até advogado. Você precisa lembrar que a comunidade de Israel era uma teocracia, era uma comunidade religiosa. Política e direito estavam ligados à religião. Então, o Sinédrio, por exemplo, ele era um corpo tanto de teólogos como de juristas. Então, eles aplicavam a lei. Esse homem é especialista em lei. E ele mostra que é um especialista, porque a resposta não poderia ser mais correta. Ele responde dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta não poderia estar mais correta, até porque é um resumo também feito por Jesus em outra ocasião, lá em Mateus 22, de 34 a 40, apenas para sua anotação, Mateus 22, de 34 a 40, não precisa abrir lá. E também em Marcos 18, ou 12, de 28 a 31, você pode anotar só a primeira passagem, porque lá na primeira passagem tem uma indicação da segunda, embaixo do título. Mateus 22, de 34 a 40, um escriba também pergunta a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde aqui, o escriba diz, muito bem, mestre. Então, este era um resumo. É possível que ele até tivesse ouvido da boca de Jesus, mas é mais possível ainda que essa combinação fosse comum entre os rabinos. De qualquer maneira, ele respondeu certinho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, ele acrescenta entendimento e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então traz a resposta. Então, resposta número 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é a resposta dele. Resposta número 2 é a de Jesus em cima da resposta dele. Faze isto e viverás. Irmãos, essa frase é tão curta. Jesus não precisa de muitas palavras. Mas ela é um petardo. É um pontapé na boca do estômago do escriba. Jesus usa os próprios termos e os próprios parâmetros do escriba. Jesus está dizendo, se você cumprir isso, sem pecar, sem falhar, você vai herdar a vida eterna. Jesus aplica a resposta do mestre da lei, chamando o mestre da lei à responsabilidade. E pelo que Lucas diz em seguida, isto pesa no coração dele. E por que pesa no coração dele? Porque amar a Deus e ao próximo não podem ser separados. Porque um decorre impreterivelmente do outro, sendo o segundo, amar o próximo, uma evidência do primeiro. Contudo, embora o primeiro seja fácil de afirmar, porque Deus é espírito e por natureza invisível, então é fácil dizer que amo a Deus, porém, o segundo dos principais do mandamento ligado a este, ele é por natureza algo que envolve atos concretos a um ser visível. E isso mexe com o coração dele. Porque veja, ele não faz nenhuma pergunta em relação a Deus. É como se ele dissesse, bom, eu amo a Deus, mas alguma coisa no coração dele o fez lembrar que ele não estava amando o próximo do modo como deveria. E se eu não amo o próximo do modo como deveria, eu não estou amando a Deus, porque um decorre do outro, eles não podem ser desligados. E aqui está a questão. É por isso, meus irmãos, que João, em sua primeira epístola, em 1 João 4:20,
diz exatamente isso: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se eu não amo aquele que eu posso ver, que eu posso tocar, muito menos eu vou amar aquele a quem eu não vejo. Além disso, enquanto a pergunta do mestre da lei tenha pressuposto certos atos específicos, limitados, a resposta de Jesus amplia a discussão do cumprimento da lei para a vida toda. Literalmente ele perguntou, é assim que está no texto grego: Senhor, mestre, ele chama Jesus de mestre, né? Mestre, o que, tendo feito, herdarei a vida eterna? É assim que está a forma verbal, mas o tradutor entende que é um pouco difícil para o português, mas o que ele está querendo dizer é: o que é que depois de eu fazer, depois de eu cumprir, eu posso dizer, eu tenho a vida eterna? Então ele pensa em coisas pontuais, ele pensa numa lista. Se ele citar tudo isso aqui, eu vou concluir, ou eu vou demonstrar que eu tenho a vida eterna. Então essa é a pergunta dele: o que, tendo feito, eu vou herdar a vida eterna? Subentendendo essa lista de atos pontuais. Mas Jesus usa um verbo no presente, na resposta, que denota atos contínuos. Faze continuamente isto e viverás. Na verdade, seria correta a tradução: faze isto habitualmente e estarás vivendo a verdadeira vida eterna. A resposta de Jesus, ela se desloca de uma lista, que era a visão do escriba, para um estilo de vida. Jesus está dizendo que para ser salvo pelas minhas próprias obras, eu preciso amar a Deus de maneira ilimitada e irrestrita e amar ao próximo tanto quanto eu amo a mim mesmo. Nas palavras de Kenneth Bailey, que eu citei no início e que vou citar ainda nessa mensagem, Jesus simplesmente diz: você quer fazer algo para herdar a vida eterna? Muito bem, tão somente ame a Deus e ao seu próximo continuamente, com toda a totalidade, uma redundância, de tudo o que você é. Quem aqui pode fazer isso? Quem aqui é capaz? Quem aqui ama o próximo o tempo todo desse jeito? Ninguém. Veja qual é a pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, através das perguntas e respostas, está dizendo: você não é capaz de conquistar, pelos seus méritos, pela sua moral, pelos seus esforços, a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz isso de maneira como que irônica. E isso cria um dilema no interlocutor de Jesus. A sua teologia quanto ao resumo da lei está correta, mas a questão é, ele vive de acordo com ela? Ele consegue de fato cumpri-la? Ele até diria que o Deus a quem precisa amar é conhecido, porque ele tem boas definições teológicas, abstratas, mas quem seria esse próximo a quem ele deve amar? Certamente suscitou no coração dele alguns inimigos, e talvez alguns inimigos judeus mesmo, da própria comunidade da aliança. Ele tem algo no seu coração quando ele pensa em amar o próximo. Se tão somente o mestre lhe apresentasse uma lista, talvez não tão longa, quem sabe ele seria capaz de cumprir as exigências. Assim, na primeira rodada do debate, essa rodada se encerra com o mestre da lei agora capturado pelo ensino de Jesus, porque no primeiro momento ele tinha em vista derrubar, ele tinha em vista pôr Jesus à prova, mas agora ele precisa se justificar. Um sentimento de culpa encheu o seu coração. Ele foi capturado pelo Senhor. Ele é lançado no dilema pessoal. E é por isso que ele inicia a segunda rodada, não mais com o objetivo de pôr o mestre à prova, mas com o objetivo de se justificar. Não é assim quando um pecado seu é apontado? E não precisa ser apontado diretamente. Sempre que alguém fala alguma coisa, mesmo sem intenção, e isso de alguma maneira
lembra você de algo em que você está em falta, qual é normalmente a sua reação? Se auto-justificar. Às vezes a pessoa nem está pensando naquilo, não é? Diz, não, olha, eu fiz isso. Não, mas eu nem estou pensando em nada. Porque a nossa tentativa sempre é essa. Quando o nosso coração nos acusa, a nossa primeira tentativa é nos justificar. E ele quer se livrar do incômodo que a resposta de Jesus criou. E então nós chegamos à segunda rodada, que começa com a pergunta número 3, a segunda do escriba. Pergunta número 3. Muito simples, quem é o meu próximo? Veja, Lucas diz, ele, porém, querendo justificar-se. Mas justificar-se em quem? Ninguém conhecia a vida desse homem, a vida dele não é exposta. Jesus não falou nada. Jesus não apontou o dedo para ele e disse, você é um hipócrita, você devora a casa das viúvas, você faz isto e aquilo, como Jesus em alguns momentos fez, mas Jesus não faz isso. De quem ele quer? Diante de quem ele quer se justificar? Se Jesus quisesse falar, dizer, mas você está se justificando por quê? Eu não falei nada. Eu estou tomando a tua própria resposta. Ele quer se justificar perante a sua consciência, agora culpada. Porque diante da lei, não é isso? A lei expõe o pecado. A lei expõe a malignidade do pecado. Essa é a função da lei. Ela mostra quanto nós somos pecadores, como Paulo diz, eu não conhecia a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. O pecado tomando ocasião pelo mesmo mandamento, me enganou, me matou. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 7. Esse dilema que ele está vivendo é o dilema que Paulo descreve no capítulo 7 de Romanos. E ele tenta se justificar, na verdade, perante a sua própria consciência. E aí ele faz essa pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quem é o meu próximo? E como Lucas nos informa, essa pergunta é motivada pelo sentimento de autojustificação. Ele comete aqui o pecado que Paulo, falando dos judeus, denuncia em Romanos capítulo 10, verso 3. Em Romanos 10, 3, Paulo diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é a justiça que nos é dada em Cristo, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Desse modo, meus irmãos, o mestre da lei espera que Jesus responda, dizendo que seus próximos são seus parentes e amigos. Porque essa era a definição de próximo dos rabinos judeus, dos judeus de um modo geral. Quando muito seus compatriotas judeus, quando ele pergunta quem é o meu próximo, certamente os gentios estavam fora da lista. Os gentios estavam fora da lista dos rabinos, eles eram inimigos. Talvez alguns deles incluiriam os prosélitos, aqueles discípulos do judaísmo, gentios, mas sobre isto há escritos rabínicos que mostram que as opiniões eram divididas. Alguns achavam que não, o temente a Deus, que ele chamava assim, o prosélito, esse também é o meu próximo. Agora, um que nunca entrava na lista era o samaritano. Samaritano não, nunca. Os samaritanos, eles eram fruto de uma divisão desde o início de Israel, quando Roboão, por sua insensatez, provocou a divisão das tribos, e Jeroboão tomou e liderou 10 tribos, e você tem a divisão do reino de Israel em reino do norte e reino do sul. E a capital do reino do norte foi Samaria, a capital do sul foi Jerusalém, e Jerusalém ficou então com a descendência de Davi. Jerusalém era o lugar onde estava o templo. E qual a primeira coisa que Jeroboão fez para evitar que o povo de Israel descesse a Jerusalém e assim fosse conquistado de novo por Roboão e se tornasse um só reino, e ele perdesse o poder? Ele colocou dois bezerros de ouro lá em Samaria. Ele colocou ali e fez um centro de culto, um centro de adoração idólatra, para não suceder que o povo descesse, e desde o início
Samaria se tornou um centro de idolatria, de tal maneira que foi o reino do norte que entrou no cativeiro, e quando o rei da Assíria levou do reino do norte, os israelitas, o reino do norte para o cativeiro, ele deportou-os e trouxe vários pagãos de várias nações para habitar naquela terra, e aí a coisa piorou, porque o culto misto dos samaritanos era um culto sincrético, eles eram mestiços, racialmente, etnicamente falando, era misturado, e eles agora tinham um culto idólatra. E nenhum rei do reino do norte foi um rei crente, todos eles foram ímpios. Então essa história a história de Samaria é uma história bem ruim. E para piorar, no período interbíblico, os samaritanos resolveram construir um templo para si mesmos. Eles até passaram nesse período a adorar o grande Deus de Israel, mas eles rejeitavam as escrituras e só aceitavam o Pentateuco. Um dos documentos antigos é o Pentateuco samaritano, mas eles não aceitavam o resto da lei, somente o Pentateuco, e eles construíram um monte em Gerizim. Por isso a mulher samaritana, em João 4, diz, nossos pais dizem que nossos pais adoravam nesse monte, ela está apontando o monte Gerizim. Eles tinham um culto rival, então o samaritano era um dos piores inimigos. E meus irmãos, nesse caso, se Jesus citasse a lista que era esperada, quem é o meu próximo? Olha, o judeu, tua família, mas não é só tua família, teu vizinho judeu também, aquele homem judeu que deixou o teu boi morrer, ele também é teu próximo. E talvez Jesus até incluísse um prosélito, e Jesus falando isso, ele diria, como mais tarde vai dizer aquele homem rico lá em Lucas 18, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aliás, um dado aqui importante, técnico, essa narrativa de viagem que começa em Lucas 9:51 e vai até 19 alguma coisa, ela é uma narrativa muito interessante porque Lucas coloca vários assuntos em paralelo nessa narrativa. E os paralelos que existem aqui, o paralelo desse aqui é o Lucas 18. Tem vários temas que são repetidos. E é a mesma pergunta que o homem rico faz em Lucas 18, que farei para herdar a vida eterna? Então, aquela passagem lança luz sobre essa. Então, nós podemos dizer, seguramente, que se Jesus tivesse dado uma lista que ele esperava, ele dizia, então eu estou dentro, Senhor, estou dentro, estou salvo. Tudo isso eu tenho feito. Porém, tal como a primeira pergunta, essa segunda também está equivocada desde o início. A pergunta, quem é o meu próximo, está equivocada, mas eu só vou mostrar onde ela está equivocada ao final da parábola. Porque é lá que Jesus vai mostrar. Então você tem a pergunta número 3, quem é o meu próximo? Vem então a pergunta número 4 de Jesus, que é a de Jesus. E a pergunta número 4 é exatamente onde está a parábola do samaritano. A parábola do samaritano é uma introdução à pergunta número 4, então você vai ter que aguardar, porque eu não vou falar agora qual é a pergunta número 4, porque ela só ocorre do final da história. É aí que a história é importante. Qual é a história? Jesus então começa a contar uma história. Que mestre maravilhoso! Ele não entra em profundos debates teológicos, ele conta uma história simples e comum, corriqueira, que poderia acontecer. Ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. É preciso que vocês saibam que Jerusalém até Jericó tem cerca de 27 quilômetros e é uma descida, o tempo todo é uma descida íngreme. Os romanos melhoraram aquilo fazendo uma estrada com certas curvas, mas uma estrada bem terraplenada e tirando o máximo das curvas possíveis, mas era uma estrada rodeada ou ladeada por lugares escarpados, por barrancos, por pedras, por rochas. Era um lugar extremamente acidentado, e esse homem está descendo de Jerusalém para Jericó. Jesus não diz qual é a identidade dele, e ele está descendo quando salteadores vêm sobre ele, essa é a ideia da palavra, quase que caíram sobre ele, e fizeram algumas coisas aí, muito importantes para a lição da história. Os salteadores primeiro o despojaram de suas roupas. Ele diz que aí no capítulo 10, no versículo 30, ele diz que ele veio a cair em mãos de salteadores,
os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. As palavras que Jesus aqui usa, significa, eles tiraram tudo, a roupa dele, tiraram tudo, como um assaltante faz, né? E pelos verbos usados, ao que parece, eles espancaram o homem, então possivelmente esse homem tentou resistir a esses salteadores. Essa estrada de Jerusalém a Jericó, ela era muito perigosa, porque devido aos grandes lugares de pedras e rochas escarpadas, era muito comum que salteadores se escondessem ali. Pompeu chegou a desbaratar uma fortaleza, praticamente uma fortaleza de bandidos que se alojaram ali. Então, era muito comum ser assaltado naquele lugar. E esses homens, eles despojaram esse homem das suas roupas, dos seus pertences, das suas riquezas. Há uma palavra que traz a ideia, esse roubar aqui é despir, na verdade. Eles tiraram tudo o que ele tinha, eles o espancaram, depois eles se retiraram e ele ficou tão machucado que ele ficou semi-morto. Então, caíram sobre ele, despojaram, espancaram e se retiraram, deixando-o semi-morto. No estado em que ele foi deixado pelos salteadores, era impossível identificar a sua origem. Ele não podia falar, estava semi-morto. Ele estava despido. Quando você fala com alguém na estrada, naquela época, principalmente quando as identidades eram mais marcadas do que na nossa cultura brasileira, você podia pelas vestes saber de onde aquela pessoa era, e se não conseguisse pelas vestes, pelo sotaque, pelo que falavam. Tem uma história em que povos dentro de Israel divididos, para saber se eram inimigos ou não, pediam para a pessoa pronunciar uma palavra, cibolete. Se a pessoa falava chibolete, ela já sabia que era de outra região. Porque a mesma letra hebraica tem duas pronúncias, shin e sin. Então, por um fonema só, você consegue perceber, não é mesmo, bichinho, de onde é a pessoa. Você percebe de onde é, não é? Então, você sabe. Mas não tinha como saber. Ele não podia falar. E como observa Bailey, ele estava reduzido ao mero ser humano em estado de necessidade. Ele não pertencia a nenhuma comunidade étnica, a nenhum grupo identitário, fosse racial, ideológico, a nenhuma comunidade religiosa, a comunidade religiosa de ninguém. Ele era só um ser humano em necessidade. E aí na segunda cena da parábola, o Senhor Jesus diz que por coincidência, olha o senso de humor do Senhor, por coincidência, casualmente, passou lá um sacerdote que seguia por aquele caminho. Ele vinha de Jerusalém para Jericó, portanto, ele deveria ter oficiado no culto. Ele possivelmente voltava de uma festa santa, de um dia santo, estava voltando para casa. Havia muitos sacerdotes que moravam em Jericó. Jericó ficava numa espécie de oásis, aquela terra era muito deserta e Jericó foi construída em torno de oásis. Não é aquela Jericó que Josué destruiu, que o Senhor destruiu por meio de Josué, não é mais aquela, mas uma nova Jericó que foi construída. O sacerdote seguia por aquele mesmo caminho e ele diz, observe a repetição dos verbos, quando viu, passou de largo. A ideia é o seguinte, o sacerdote está andando e possivelmente ele vem numa montaria, certo? Pela classe a que pertencia, era muito provável que ele estivesse a cavalo. Na perspectiva do judeu religioso, não dava para saber se aquele homem era um próximo, não dá para saber se ele é um judeu. Então ele está ali a cavalo e ele olha, casualmente ele olha, e o que ele faz? Ele puxa o cavalo para o outro lado e vai mais longe do que ele estava. Aquele homem podia estar morto. O sacerdote não podia se arriscar. Ele se contaminaria cerimonialmente, ele não podia tocar no corpo de um morto. E, normalmente, o sacerdote, quando ele oficiava, ele trazia parte das ofertas, porque parte das ofertas era para o sustento do sacerdote. Então, tinha vinho, tinha azeite, devia ter pão. Ageu faz uma pergunta, e eu queria mostrar aqui uma pergunta teológica, que naquele momento é importante. Ageu, ele aplica à vida moral do povo. Para você entender qual era o entendimento do sacerdote, no capítulo 2 de Ageu,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 2, verso 11, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Uma carne santa tocando numa coisa comum não a santifica. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imundo. E então Ageu faz uma aplicação que não é o nosso caso aqui, mas é só para vocês entenderem. Ele estava levando mantimento para a família dele. Vamos dizer assim que ele tinha boas razões para não encostar naquele homem. Razões cerimoniais, não ia tornar impura a comida que ele estava levando para a família, porque a família do sacerdote podia comer. Então, mas tinha outro problema. Quem sabe os ladrões estavam por ali. Ele poderia contaminar a si, contaminar os mantimentos, embora ele já tivesse cultuado. Então ele prefere passar de largo. Depois o Senhor Jesus, então, numa terceira cena, introduz um levita. Semelhantemente, um levita, ele diz aí, no verso 32, descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. O levita chegou àquele lugar, viu a vítima também, veja a mesma coisa, chegou, viu, passou pelo lado oposto da vítima. Observe a dupla sequência, chegou, viu e se afastou, chegou, viu e se afastou. O levita não tinha exigências cerimoniais tão severas quanto o sacerdote. Ele só precisava observar as leis cerimoniais durante as atividades religiosas, litúrgicas. E ele já estava voltando de Jerusalém, mas ainda havia o perigo de os assaltantes estarem por lá. Existe ainda a possibilidade dele ter pensado, se o sacerdote que estava à minha frente, que pode alguma coisa, ele tem, recurso, tem uma montaria, não fez nada, quanto mais eu, um pobre levita, né? Assim que a gente pensa. Eu sou um pobre perrapado, eu não posso ajudar. Por fim, havia uma questão de etiqueta aqui, possivelmente, implícita. Se ele fizesse o que o sacerdote se recusou a fazer, isso poderia ser considerado uma acusação implícita ao superior. Era como demonstrar que o sacerdote era duro de coração. Senão, se ele não fez, eu não vou fazer. Então ele passa adiante. E aí, Jesus, o que o auditório judeu espera que Jesus agora introduza? Se nenhum dos dois ajudou, sacerdote levita, ele vai introduzir um judeu leigo. Um judeu leigo, piedoso, talvez um nobre judeu, que vai ajudar aquele homem. Mas Jesus choca todos os seus ouvintes. Ele introduz exatamente o abominável samaritano. Queridos, tem alguns pregadores que eles fazem uma espécie de contextualização e colocam algum personagem que é abominável às pessoas. Mas eu não vou fazer isso hoje não, porque nós somos muito ecléticos, né? Tem gente que tem samaritano até dentro da igreja. Então, quem para você é odioso? Pense você, quem é o seu samaritano? Quem é a pessoa assim que você não quer engolir? Talvez seria melhor estar morto, ou pelo menos distante de você. Aí você constrói seu samaritano, tá bom? Jesus introduz o samaritano e diz que o samaritano que viajava passou perto dele. Veja, depois de um sacerdote, de um levita, o público esperando um leigo judeu piedoso, Jesus introduz um inimigo na história. Certo comentarista diz que os samaritanos eram publicamente amaldiçoados nas sinagogas, no culto na sinagoga, o samaritano era publicamente amaldiçoado, e diariamente era feita uma petição a Deus para que os samaritanos não participassem da vida eterna. Então você imagine, Jesus introduz alguém que choca o seu auditório. Certamente os seus ouvintes teriam pensado, e com eles o mestre da lei, ele poderia ter menos contado a história, ao menos colocando um nobre judeu, ajudando um samaritano, que seja, mas que o judeu fosse o herói, não o samaritano. Já coloca o samaritano, ainda coloca o rapaz de herói. Mas Jesus é assim, ele surpreende a todos nós. Ele não se encaixa nas nossas listas, ele não se encaixa na nossa caixa, nas nossas definições. Jesus é muito maior, ele está sempre confrontando nosso coração, e é o que ele faz. Jesus nunca se importou em bajular seus ouvintes.
Pelo contrário, ainda que manso e humilde de coração, ele sempre os confrontava em seu pecado. E há aqui um progresso na história. Observe, o sacerdote passava por aquela estrada, o levita chegou ao lugar, mas o samaritano se aproximou. Há um crescendo na aproximação. E quando o viu, ele não passou de largo. E uma série de ações do samaritano, queridos, é interessante, elas são uma compensação. Ele faz exatamente o extremo oposto do que todos os outros fizeram, inclusive os salteadores. Os verbos usados, as expressões usadas, elas colocam em paralelo de contraste o samaritano e os assaltantes, o sacerdote e o levita. Primeiro, ele se aproximou e quando viu, ele compadeceu-se e tratou os seus ferimentos, derramando óleo e vinho. O que os assaltantes fizeram? Os assaltantes feriram. Ele começa com os assaltantes. E ele fez o que ele trouxe uma solução para a ferida dos assaltantes. Ele o coloca sobre o seu próprio animal. Lembra? O sacerdote, isso estava implícito em quem ouvia, possivelmente tinha uma montaria, mas o sacerdote nem sequer se aproxima, quanto menos o coloca no seu animal. Ele se aproxima, ele leva-o à hospedaria e trata dele, o que o levita também não fez. Ele poderia, o levita, ter pelo menos prestado os primeiros socorros, mas ele vai além. No dia seguinte, ele diz ao hospedeiro: toma aqui 2 denários, o suficiente para um tempo, talvez de uma semana. Cuida dele. E se você gastar qualquer coisa a mais, eu vou pagar. Ele ajuda com um ato sacrificial e dispendioso, algo que custa para ele. Ele sofre o risco de ser assaltado, pois os assaltantes poderiam estar lá. Ele corre o risco daquele homem ser um judeu e ao entregá-lo à sua família, a família o acusar, porque ele era samaritano, de ele ter feito aquilo. Mas ele corre o risco, ele paga o preço, ele tem um ato dispendioso, e esse ato dispendioso, e por que não dizer sacrificial, quase um culto, compensa aquilo que os outros deixaram de fazer ou que fizeram. E observe, Jesus é detalhado na forma como ele descreve o cuidado. Ele diz que ele cuidou das suas feridas, no verso 34, deitando-lhes óleo e vinho. É interessante isso, porque Jesus menciona isso. Óleo e vinho é algo que certamente o sacerdote tinha, porque o óleo e vinho eram usados na oferta de libação. Há uma linguagem sacrificial, há uma linguagem de culto aqui. Jesus está apontando para algo mais do que esse samaritano. Jesus está apontando para a sua obra. Ele deita, ele derrama óleo e vinho, aquilo que era usado nas ofertas de libação. E óbvio, o vinho é um tipo de vinagre, né? Tem um teor alcoólico por causa da fermentação e é um antisséptico. Mas ele deveria ter aplicado vinho primeiro e óleo, mas o óleo possivelmente porque ele quer amenizar a dor. Ele coloca primeiro aquilo que ameniza a dor, depois ele aplica aquilo que vai trazer purificação aos ferimentos. Aí vem então a pergunta número 4. Essa é a pergunta de Jesus. Veja o verso 36. Ele então pergunta. A pergunta é: quem é o meu próximo? Jesus conta a história e agora diz: qual dos 3 te parece mais ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E uma frase resumida: qual dos 3 foi o próximo do homem moribundo? Qual dos 3? Aí é que eu quero mostrar onde estava o erro da pergunta. Qual é a pergunta do homem, do mestre da lei? Quem é o meu próximo? Mas Jesus, bem, o meu próximo é aquele a quem eu devo amar. Mas Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem a quem se devia amar? Ou seja, a pergunta certa não é quem é o meu próximo, mas de quem eu devo ser próximo. Essa é a pergunta. De quem eu devo me tornar próximo por uma atitude dispendiosa,
por uma atitude misericordiosa, por uma atitude sacrificial de amor e serviço? Essa é a pergunta. Então as duas perguntas do homem, teologicamente, estavam erradas, embora no meio eles tivessem dado uma resposta corretíssima, mas as suas premissas estavam erradas. Que farei para herdar a vida eterna? Você não pode fazer nada, você não é capaz de amar. Mas é só se eu dizer qual é o meu próximo. O teu próximo é aquele que precisa da tua ajuda, não importa de onde ele é, qual é a sua origem, qual é a sua religião, qual é a sua etnia, qual é a sua identidade. O teu próximo é aquele que você tem a oportunidade de ajudar. E o próprio homem, o próprio mestre da lei responde: quem foi o próximo? Ele evita falar samaritano. Aí é demais. Mas ele identifica pelo que ele fez. O que usou de misericórdia para com ele. E aí vem então, essa é a terceira resposta. O que usou de misericórdia para com ele. E aí vem a quarta e última resposta. Vai e procede tu de igual modo. Que confronto. Que invertida. Jesus está dizendo: imite o samaritano. Imite o samaritano. Siga o exemplo do samaritano, siga o exemplo desse estranho que você odeia. Jesus está duplamente tratando o coração daquele homem. Porque Jesus usa um homem que ele odeia e o coloca como exemplo e diz: você tem que perguntar de quem você deve ser o próximo. E os seus escrúpulos, vamos dizer assim, litúrgicos, cerimoniais, não podem substituir a justiça e a misericórdia e a compaixão. Você pode ser ortodoxo na sua teologia, mas se você não for uma pessoa com o coração cheio de compaixão, você está mostrando que você está morto. Você pode ser reformado desde 1517, agora contextualizando, mas se a sua teologia não o leva a ter compaixão do seu próximo, não importa quem ele seja, você está morto. Essa é a questão. Então, queridos, eu quero concluir primeiramente, voltando à pergunta: quem pode ser salvo? Porque essa é a pergunta, né, que iniciou. Aí eu faço de novo: você pode dizer que está salvo? Bom, se for pelo que você faz, não. E aí nós precisamos de Lucas 18, porque a mesma pergunta, como eu falei, é um paralelo. Lembra, aquele homem diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E aquele homem era melhor do que esse aqui. Porque aquele homem, quando ele pergunta, eu não vou expor o texto, porque a gente vai chegar lá se Deus quiser, mas rapidamente, de relance: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Deus, só falta uma coisa: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Não é só dar aos pobres, não é que ele ia ter um mérito, ele precisa se tornar discípulo de Jesus, mas para isso ele precisa renunciar àquilo que era mais precioso para ele. E ele, ouvindo, triste, ficou triste e se retirou, e Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E você precisa atentar para a pergunta dos discípulos. Os discípulos disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe o que significa? Para eles era mais fácil o rico ser salvo. É porque eles estão do menor ao maior. Se o rico não pode, quem pode? Sabe por quê? Porque os judeus tinham a riqueza como um sinal da bênção e da aprovação de Deus sobre a vida de um homem. Segundo, um rico pode ajudar mais os pobres. Se o rico não é salvo, nós estamos fritos. É diferente, a nossa cultura é meio complicada, porque para nós todo rico está perdido, né? O rico é nosso samaritano, né? Mas não necessariamente. Mas naquela cultura o rico era o abençoado. Então quem pode ser salvo? Qual é a resposta de Jesus? Os impossíveis dos homens
são possíveis para Deus. No verso 7, é impossível um homem salvar-se, é impossível um homem justificar-se, é impossível um homem agradar a Deus de modo perfeito e executar a justiça que Deus exige. Só um pode executar, por isso que a salvação é pela fé, a vida eterna é pela fé em Jesus, a justificação é pela fé em Jesus. Essa questão está implícita aqui. Voltando para o nosso texto. Quem pode ser salvo? Ninguém pode se salvar. Portanto, qualquer tentativa, esta é uma lição, qualquer tentativa de autojustificação fracassará. A religião fracassará. A religião ortodoxa como sinal, presta atenção, a teologia reformada, aliás, ela nem vai ser reformada, né? Mas tem uns que acham. A teologia reformada, se usada como um meio de justificação, eu sou salvo porque sou reformado, ela fracassará. E quem tiver essa ideia, não entendeu o que é ser reformado. E eu estou dizendo isso porque tem gente que pensa assim. Toda tentativa de autojustificação está fadada ao fracasso, ninguém é capaz. Por outro lado, em segundo lugar, mesmo assim, Jesus estabelece um padrão ético para o discípulo. Jesus está dizendo aqui como o discípulo se comporta. E o foco desse padrão é o amor. Sim, Jesus está dizendo, Ele não está dizendo, você não é capaz, acabou, está tudo bem. Não, você não é capaz. Então o que você tem que fazer? Corra para Deus. Busque a justificação pela graça. E uma vez justificado pela graça, agora vivencie o genuíno amor, não de maneira total, perfeita, mas de maneira substancial. Esse é o padrão do reino de Deus. Então sim, a parábola do bom samaritano, ela descreve o coração do justo. O foco da vida cristã genuína é o amor. E aí vem então um segundo princípio, ou melhor, um terceiro. Eu devo amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? E aqui vem o terceiro princípio, meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Então não é, se eu quero usar nessa perspectiva, né? O meu próximo. Então pode ser um inimigo, pode ser alguém abominável aos meus olhos, pode ser alguém moralmente detestável, mas que é colocado diante de mim numa posição de necessidade, numa posição de dificuldade. E não é só, eu não estou falando apenas da questão social ou da questão de obras de misericórdia, mas também eu devo pregar o Evangelho, porque às vezes a gente gosta de pregar o Evangelho, aquele que mais ou menos simpatiza com o Evangelho, aquele que tem uma visão totalmente diferente do Evangelho, então a gente gosta de pregar o Evangelho ao ímpio conservador, né? Mas o ímpio progressista, não, esse daí não tem jeito. Não, o meu próximo é todo aquele que precisa de mim, e se ele não tem o Evangelho, eu tenho que ter compaixão por ele, eu tenho que orar por ele, eu preciso pregar a ele, eu preciso demonstrar para ele o amor. A igreja entrou, e eu preciso insistir nesse ponto, porque eu vejo isso, e pela graça de Deus, e eu falo com temor de Deus, eu sou um profeta de Deus, porque eu exponho as Escrituras. A igreja entrou numa guerra cultural, em que ela está começando a odiar demais. Ela está se guiando mais pelo ódio, fazendo imprecações, rogando maldições, quando ela deveria pregar o Evangelho, demonstrar perdão, demonstrar compaixão. Eu preciso pregar o Evangelho. Jesus disse, vocês vão ser colocados no tribunal. Sabe para quê? Para vocês testemunharem, para vocês pregarem aos seus inimigos. E foi assim que os cristãos dominaram o cristianismo, o Evangelho dominou o Império Romano. Nos tribunais, os cristãos instavam com seus algozes que se convertessem a Jesus. O meu próximo é aquele que precisa de mim, aquele que não tem o Evangelho, seja ele de que ideologia for, de que etnia for,
ele precisa de mim. Quarto lugar, o verdadeiro amor corre riscos, como o samaritano. Meus irmãos, amar verdadeiramente, compadecer-se verdadeiramente, ajudar verdadeiramente o necessitado, envolve riscos, envolve um custo. Então é arriscado mesmo amar, por isso que alguns preferem se distanciar. Porque você corre o risco de ser decepcionado, você corre o risco de ser machucado, e se você decidir amar, eu preciso dizer uma coisa para você, você será machucado. Porque isso faz parte do ministério e da missão daquele que ama. Em quinto lugar, o verdadeiro amor doa-se numa oferta dispendiosa. Foi isso que o samaritano fez. Ele colocou no seu próprio animal e foi a pé puxando o animal. Ele pagou a hospedaria. Ele disse, olha, tudo o que ele te dever, tudo que você gastar a mais, eu vou te pagar. Então há aqui uma oferta dispendiosa. Então, é muito fácil você amar os amigos, aquele teu grupo de afinidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é pecado amar teu grupo de afinidade, desde que você não os idolatre. Mas você não é pior do que uma prostituta, nem é pior do que um bandido e um traficante. Foi Jesus quem falou isso. Por que amais só os que vos amam? Os gentios fazem o mesmo. Os publicanos, ladrões, fazem o mesmo. Você mostra que é diferente. Você mostra a vida eterna dentro de você, quando você ama aquele que é indigno do seu amor. E porque você não tem um apreço natural. Cristo é o exemplo perfeito desse amor e eu termino com isto. Veja, você tem dois tipos de pecadores aqui. Os salteadores que tomam o homem mediante a violência, roubam o homem, o sacerdote e o levita ferem por negligência. Mas essa passagem faz uma afirmação a respeito da salvação. A salvação acontece para o homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. No processo, ela parece fazer uma declaração acerca do Salvador. Bailey conclui que, cuidadosamente, sugerimos que Jesus, o estranho rejeitado, colocou-se no papel do samaritano, que aparece dramaticamente em cena para atar as feridas do sofredor, como o único agente da dispendiosa demonstração do amor inesperado de Deus. Jesus é o maior exemplo do que esse samaritano simbolizou. Ele é o estranho que veio ao mundo para morrer pelo pecador numa oferta dispendiosa. E ele teve misericórdia de mim e de você, miseráveis pecadores, que todos os dias ainda pecam contra ele, que todos os dias ainda lançam pecados à sua cruz, que todos os dias prometem coisas que não fazem, e ele ainda assim nos ama. Esse é Jesus. Que o Senhor Deus nos dê a graça de ter uma teologia, e nós devemos louvar a Deus pela teologia que recebemos, mas nós precisamos viver essa teologia. E a teologia, uma das palavras da nossa teologia mais importantes é a palavra graça. Mas não é só a graça que Deus nos concedeu em Cristo, é a graça que em resposta e em gratidão nós devemos manifestar para com aqueles que precisam de nós. Tu és bem-vindo aqui.